A audiência de conciliação solicitada pelo juiz da Vara Especializada da Saúde de Mato Grosso, José Luiz Leite Lindotti, aconteceu na quarta-feira, dia 15, e deve definir se Barra do Garças vai ter ou não a quarentena obrigatória, o lockdown, nos próximos dias. O prefeito Roberto Farias defende que a cidade está cumprindo as suas obrigações para a prevenção da comunidade. Diz que hoje o município tem 400 casos, mas tem cidades como Primavera que está com 1.300 casos. Diante disso, ele acredita que a questão de um lockdown vai trazer mais consequência à comunidade com a questão do desemprego e afetando a economia. O prefeito Roberto Farias disse que o município vai recorrer desta situação. Ontem argumentamos que o nosso boletim, eles alegaram que nós temos 40 óbitos aqui em Barra do Garças. Infelizmente eu fico muito triste e quero aqui compartilhar a minha dor com todas as famílias dessas pessoas que perderam, tanto os indígenas quanto a etnia branca. Desses 40 óbitos, 20 são indígenas. E eu não vejo nenhuma ação concreta da CESAI. Nós temos lutado aí diuturnamente junto à CESAI para que eles fizessem um hospital de campana. Na aldeia, nós construímos 2 PSFs na São Marco e na Mucurá, 2 grandes PSFs que ali poderia ser um hospital, para fazer aquele tratamento emergencial, para dar aquele medicamento, que até hoje nem medicamento as aldeias estão recebendo por parte da CESAI. E o orçamento dela é R$1 bilhão para cuidar aí de uma população aí bem menor do que a cidade de Barra do Garças. Então, eu fico muito entristecido, e quando esses nossos irmãos indígenas chegam em Barra do Garças, praticamente já com várias comorbidades e já fracos demais, não conseguem vencer esse vírus, que não é uma gripinha. Eu tenho falado em todas as entrevistas que não é uma gripinha. E isso fez com que o nosso índice de mortalidade subisse demais. E com relação aos munícipes aqui de Barra do Garças, tirando nossos irmãos indígenas, muitos deles, quase 90%, são pessoas já com a idade bem avançada e com várias comorbidades. Infelizmente, só Deus sabe, só Deus pode fazer o milagre, né? Então, a gente compartilha toda a nossa dor, todo o nosso pesar a essas famílias que hoje choram pelos seus entes queridos. Mas Barra do Garças, ela está fazendo o seu papel, ela está dando exemplo para o estado de Mato Grosso que é possível, mesmo com pouco dinheiro municipal para receber na área da saúde e regional para atender, nós conseguimos criar aqui 10 leitos municipais de Covid. Eu faço um desafio, tirando Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis, que cidade no estado tem leitos de Covid municipal? Nenhuma, só Barra do Garças. E com isso, os outros municípios vêm buscar aqui o apoio, vêm buscar aqui a ajuda neste momento desesperador. Nós temos uma demanda muito grande aqui de Aragarças, do Mato Grosso Goiano e aqui de toda a região do Araguaia. Cadê a UTI de Água Boa? Cadê a UTI de Confresa? Cadê a UTI de Covid de Primavera? Não existe essas UTIs, só Barra do Garças, porque eu corri atrás, comprei os equipamentos com dinheiro público, fui no governador várias vezes e pedi para ele, implorei para que ele me ajudasse, e o equipamento chegou. Então eu vejo que a Barra do Garças está sendo punida por fazer o dever de casa, como outros municípios deveriam fazer. E nós temos aqui uma cidade co-irmã, que eu sei que o prefeito lá também está lutando muito, Primavera do Leste. Primavera do Leste fechou ontem o boletim dela com 1.300 casos de Covid. Primavera e Barra do Garças têm a mesma população. E lá tem 1.300 casos de Covid e 10 leitos, que é um convênio com um hospital particular. Barra do Garças tem 30 leitos de UTI, contando com o hospital particular, e nós temos aqui 418 casos confirmados em Barra do Garças, sendo desses 418 casos, 201 já curados. E 154 em monitoramento nas suas residências, aonde nós entregamos o kit Covid, orientado por um médico.
e nós temos apenas 23 internados. Ontem, na UTI de Barra do Garças, tinha apenas 2 barragarcenses, graças a Deus, e 3 de outros municípios. E a enfermaria é a mesma coisa. Então nós temos aqui espaço ainda, tem dias que lota, tem dias que esvazia, e nós temos visto que nós estamos dentro de uma situação, não digo confortável, mas uma situação administrada. E eu acho que o remédio ele não pode ser excessivo, porque ele pode se tornar amargo e ter efeitos colaterais. Vamos aqui, em Goiás, cidade de Goiânia, o prefeito e o governador fecharam o comércio. Resolveu? Não. Aumentou os casos e quebrou milhares de empresários, fez com que milhares de famílias não tenham como hoje levar o sustento às suas residências e não resolveu o problema. O que nós temos que fazer é um trabalho de união do empresário que está de parabéns em Barra do Garça, fazendo o distanciamento, colocando lá álcool gel, fazendo todos os protocolos impostos pelo decreto municipal. Os bares, restaurantes, shopping center, todos fazendo o trabalho de higienização, distanciamento. Tem um ou outro que dá problema, mas nós criamos multas para esses infratores, que poderiam ser caçados seus alvarás. Então, mas o empresário está entendendo e nós reforçamos a fiscalização. Além da vigilância sanitária, nós temos à disposição para fiscalizar 24 horas os comércios da nossa cidade, os empresários da nossa cidade, para que nós possamos passar por essa pandemia com menos efeito colateral. Estou mostrando a Roberto Farias falando sobre a situação. Doutor Neto, isso é importante que o prefeito colocou. Barra tem 400 casos, Primavera, que é uma cidade muito mais rica, tem 1.300, não tem UTI, e Barra do Garças, pelo que o prefeito colocou, está sendo prejudicada com essa possível quarentena obrigatória, já que existe esse pedido. Parece-me que o prefeito também já deixou claro que Barra não vai aceitar isso, que vai até recorrer depois. O senhor também está preocupado com essa situação de uma quarentena obrigatória agora, doutor Neto? O senhor, como vereador, representante do Legislativo barragascense? É preocupante a situação que estamos atravessando. O Mato Grosso todo, acho que é o pico maior de todo o Brasil, virou para o Mato Grosso. Eu, no começo, eu até era favorável, como a maioria, para estancar esse vírus lá no começo, para poder fechar. Como a maioria era naquele começo. Hoje em dia eu vejo que não tem condições. A gente está vendo em outras cidades que fizeram esse fechamento total do comércio e não adiantou. O que tem que ser feito? Apertar a vigilância, o empresário entender, colocar suas regras dentro do seu estabelecimento, não fazer aglomerações, para que nós possamos ultrapassar esse momento difícil de um pico muito grande que veio para o Centro-Oeste, Barra do Garças e o estado de Mato Grosso. Então, eu vejo que punir, fechar 90% do comércio de Barra do Garças, numa situação que nós já estamos vivendo hoje, é muito difícil. Nessa Câmara tem cobrado ações, tanto para o Poder Executivo, como para o Estado, para a bancada federal, né? A questão indígena, que nunca foi resolvido, né? Esse número de mortos nos assusta em Barra do Garças. A gente até dá as condolências para os familiares que perderam entes queridos aqui no nosso município. Mas a gente vê, a questão indígena, por exemplo, 20 índios já faleceram aqui, nossos irmãos índios, e nós não estamos vendo ações do governo federal e das cidades em torno para que nós possamos conter isso. O hospital de campanha, por exemplo, poderia ajudar muito aqui. E também fazer as UTI nas cidades vizinhas. Água Boa tem que ser UTI, Confresa, região do Araguaia, e não só Barra do Garças, porque a gente viu os números ontem, tem 2 pacientes da região de Barra do Garças e a maioria são de fora. Barra e Polo tem que atender sim, mas tem que ter uma ajuda grande de todos. E aí, para que nós possamos passar isso aí. Então, eu vejo que as ações em cima do Executivo tem que ter ações também em cima do governo, do Estado, para que nós possamos colocar o maior número de UTI aqui na Barra, então. Para nós possamos colocar o hospital de campanha aqui para atender nossos indígenas. Só assim nós vamos poder passar melhor por essa pandemia tão terrível em nosso município. O João Jackson, que é o procurador do município, agora há pouco o prefeito bastante emocionado falando sobre a situação, porque acaba interferindo muito na cidade, a gente vê os comerciantes todos preocupados, de ontem para cá muitas ligações, eles estão preocupados porque vão parar de trabalhar. Como é que está essa situação? O senhor acha que realmente vai acontecer essa questão da quarentena e o município já está preparado para lutar, para tentar reverter a situação?
Bom dia. Sim, o que a gente acredita é que provavelmente essa decisão virá nos moldes do que preconizam os decretos 522 e 532 do Governo do Estado. Embora ele seja orientativo, existem essas ações judiciais tramitando contra alguns municípios, a exemplo de Cuiabá, de Várzea Grande, de Rondonópolis. E Rondonópolis mesmo conseguiu reverter a decisão da Justiça Estadual junto ao STF, por meio do presidente, o ministro Dias Toffoli, no qual ele determinou novamente que o reconhecimento a respeito da decisão que foi homologada em ADI, que competem aos gestores do Executivo, ao presidente, aos governadores e aos prefeitos deliberarem e instituírem as medidas que entendem como necessárias. E como o governo do Estado ele determinou orientações, ele não obrigou os municípios a adotarem aquelas medidas, foi orientativo, então não caberia, no nosso entendimento, ao judiciário falar, faça isso, faça aquilo. É salutar a preocupação, os casos são graves mesmo, a gente sabe que essa pandemia a gente nunca vivenciou algo nesse sentido, mas o município ele trabalha para, caso venha essa decisão, a gente não está antecipando nada se vai vir ou não, mas caso venha, a gente tem os meios de recorrer, para não deixar, por não acreditar que essa seria a melhor medida. Wellington, eu vejo a preocupação do senhor, do prefeito Roberto. A gente sabe que a questão de saúde é importante, mas tem a questão dos empregos também. A cidade está numa situação, se parar, mais pessoas vão perder empregos, vai gerar uma crise maior ainda. Exatamente. Nessa semana passada agora, o prefeito baixou um novo decreto restritivo, buscando restringir mais essa situação de circulação, aplicando multa também, porque, infelizmente, tem pessoas que fazem festas na residência, nas chácaras, preocupado com o bem-estar da sociedade, porque, como diz meu pai, se não morrer pelo vírus, vai morrer por falta de emprego. Mas nós temos que ter responsabilidade. A responsabilidade foi restringir mais, através do decreto apresentado pelo prefeito. Se o judiciário baixar o lockdown, quem vai perder vai ser a sociedade. A administração tem enfrentado diariamente essa situação do Covid. Conseguimos a UPA especificamente para atender. Faço um desafio que não está faltando atendimento a ninguém. Todos estão sendo bem atendidos. E é bom que o cidadão também observe que boa parte desse atendimento que está indo para a nossa UPA não é de Barra do Garças. O recurso está aí, está sendo aplicado sim. Entra no portal da transparência, verifica. Tem muitas falácias, porque as pessoas aproveitam da desgraça dos outros para querer se aparecer. Mas a responsabilidade é de todos nós. Essa pandemia não é de Barra do Garças, não. Essa pandemia é mundial. Nós temos que ter responsabilidade. Eu faço um desafio. Onde você vai conseguir hoje um respirador por mês de R$200 mil? Não acha. A China está aí importando, o prefeito está preocupado sim. O hospital de campanha é possível? É. Mas é necessário comprar equipamentos. Onde comprar esses equipamentos? Ouvi uma reportagem hoje, um remédio que custava R$60, passou para 600. Então, o próprio cidadão tem que fiscalizar essa situação também. Preocupado com geração de emprego e renda, é que a prefeitura baixou esse novo decreto para que nós possamos manter nossos empregos. Vai chegar um momento em que, se não tiver impostos, não tem condição nem de pagar os funcionários. E o prefeito Roberto, com responsabilidade, disse o seguinte: não faltará atendimento médico e nem também faltará alimento para a população carente de Barra do Garças.